Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série taoísta chamada Divindades. Divindades vai mostrando sobre a energia que existe dentro da pessoa, somada a uma força que ela vê de fora, que na verdade é uma expressão dela. Então, os antigos taoístas, eles observavam a força que vinha do ser humano, como as suas necessidades básicas, a força que vinha ao redor do ambiente dele, da vida dele, seja na época antiga, vivendo numa província, vivendo numa cidade grande como a nossa atualmente, com todos os recursos, não importa, as necessidades sempre foram as mesmas. Nós vimos vários, até agora, em todos os capítulos, nós vimos várias necessidades até chegarmos em três importantes que consideramos dentro da nossa vida, dentro da nossa história, algo fundamental. A primeira coisa que muitas pessoas buscam é o seu nível de felicidade. O que representa a felicidade para cada pessoa é o que vai diferenciar a busca, a caminhada e a sensação, a percepção se está seguindo o seu caminho, se aquela felicidade está no tal, está no caminho dela, se o tal, o caminho que ela está seguindo, que ela está caminhando, tem felicidade, tem um contentamento, tem uma necessidade, uma sensação de realização. Se isso acontecer, fantástico. Você começou a considerar o seu caminho como um caminho de felicidade. Essa é a primeira. A segunda, para que essa felicidade possa acontecer, é necessário que você tenha a tomada de consciência. A segunda busca de uma pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa começa buscando a felicidade, quando, na verdade, ela deveria começar a tomada de consciência. Quem ela é dentro daquele mundo que ela vive, quem ela é dentro da profissão que ela vive, que ela executa, quem ela é como dom, como natureza, como expressão dela mesma, expressão da alma. Tudo isso é a busca, é a segunda busca da pessoa, que é a sua tomada de consciência. Muitas pessoas, e não é apenas a nossa geração, vários, por milênios, essas perguntas vêm acontecendo do tipo, quem sou eu, de onde eu vim, para que eu sirvo, para onde eu vou, qual é a minha necessidade aqui, eu sou fundamental para quê, eu sou essencial para quem. Então, às vezes, a pessoa não encontra o seu caminho, muitas vezes porque ela não consegue ter consciência de quem ela é. Imagine como se fosse um grande quebra-cabeça, você é uma pecinha do quebra-cabeça, e aonde você se encaixa dentro desse grande quebra-cabeça, que nós chamamos de mundo, ou pelo menos a nossa vida. Então, a nossa vida é a tomada de consciência para que você possa ter, segunda coisa, que nesse caso as pessoas buscavam primeiro, a felicidade. Então, felicidade, tomada de consciência para poder ter a sensação de que está, terceira coisa, vivendo. Então, nós temos três coisas: a felicidade, a tomada de consciência e a sensação, a necessidade de estar vivendo. Por quê? Porque, de acordo com o taoísmo, o mais importante para o ser humano é a sua vida. E dentro da vida, o mais importante é o caminho que você segue, um caminho de realização. E que dentro desse caminho você possa ter, por consequência, a sensação da liberdade. Então, a liberdade é a própria expressão do viver. Quer viver bem? Viva com liberdade. Quer deixar o outro viver? Liberte a outra pessoa. Liberte a outra pessoa até mesmo de você. Não é você se libertar dela, é libertar ela de você, para que toda essa caminhada tenha valido a pena, para que todo o convívio que você teve, pelo menos até aquele ponto com aquela pessoa, tenha valido a pena. E assim você sente uma realização, uma transformação gradual dentro do seu coração, do seu espírito. Porque quando você souber para que você serve, quando você se reconhecer como uma peça fundamental desse grande quebra-cabeça, você vai estar no lugar certo. Você vai ser a pessoa certa, com o talento certo, no lugar certo, na hora certa. Se você juntar esses quatro, você naturalmente tem o que dentro do taoísmo nós chamamos de boa fortuna. E a boa fortuna, a caminhada da boa fortuna, acontece quando você é a pessoa certa, com o talento certo, que serve para aquilo, no lugar certo, na hora certa. Assim você sente que você está no seu tal, que você sente que a vida vale a pena e que essa energia toda que você coloca para fora flui de você, todas as pessoas são beneficiadas. Isso é o que nós chamamos um caminho de boa fortuna, o caminho que nós chamamos de tal. Essa força é a força principal. Com base nesses três conceitos, nós temos uma força de busca,
Então, os antigos taoístas de muitos séculos atrás saíram pela sua vida, pela sua caminhada dentro do próprio caminho, saíram em busca da primeira questão: quem sou eu? Para que eu sirvo? Aonde eu devo estar nesse momento? E com isso eles tiveram a tomada de consciência. Executando aquilo com consciência, eles tiveram a sensação de estar vivendo o momento certo, vivendo de maneira exata, sendo a pessoa certa, a pessoa exata no lugar certo. E com isso eles obtiveram resultados e desenvolveram um estado interno de felicidade. E esse estado interno de felicidade, que às vezes parece pendular muito, como numa balança do yin e do yang, a felicidade, muitas vezes, ela pode ter uma força maior no momento em que você está executando algo que é você. Quando você não está executando você dentro da sua vida, o seu nível de felicidade diminui. Para algumas pessoas, cai de uma forma tão rápida que ela não consegue mais se encontrar. Então, quando você entender que aonde está a minha felicidade, está, pelo menos na visão do taoísmo, você pode ter outra opinião. Na visão do taoísmo, aonde está a minha felicidade? Está no momento que eu estou executando eu mesmo, estou sendo eu mesmo, a pessoa certa, no lugar certo, com o talento certo, na hora certa. Isso tudo é um caminho tranquilo, um caminho alegre, um caminho espontâneo de fluidez da boa fortuna. Essas são as buscas principais para você ter a percepção de que algo está valendo a pena. Pode ser sua vida, pode ser aquele momento, não importa. A felicidade, a sensação de viver e a tomada de consciência. Foi com base nisso que os antigos taoístas começaram a refletir sobre as etapas dessa busca. E não só isso, eles pegaram isso e buscaram também fora deles. Isso a gente vai falar daqui a pouco. É aí que a gente percebe não só a nossa divindade interna, em transformar a nossa alma, equalizar o nosso espírito, refinar, destilar a nossa força espiritual, lapidando gradualmente a nossa alma. Esse é um caminho. Mas o caminho externo é um caminho que a pessoa busca para uma força maior, para que a tomada de consciência aconteça, que a felicidade venha ao seu encontro, que a necessidade, a força do viver apareça para a pessoa. Mas isso é de fora, isso a gente vai falar daqui a pouco. O que a gente vai falar agora é a parte de dentro. E na parte de dentro, isso é no interior de cada pessoa, existe a necessidade de uma experiência. A experiência é quando a sua alma, consciente, ela está em contato com tudo que existe ao redor dela. Isso é uma experiência. Quando o ambiente que você vive, quando o seu recipiente espiritual traz para você informações, traz para você sensações, sentimentos que convertem a sua mente numa outra opinião, que convertem você numa nova experiência. Você vai lapidando a sua mente, lapidando a sua alma, modificando seus valores de acordo com cada experiência que você tem. É isso que diferencia uma pessoa da outra, a percepção da nossa experiência. Você sentiu uma coisa, eu senti outra, mesmo que a gente tenha vivido o mesmo episódio, a mesma coisa, a mesma experiência. Mas aquilo que aconteceu para mim foi totalmente diferente do que aconteceu para você. E essa experiência vai trazer o conhecimento, mas também pode trazer para você o autocontrole. O autocontrole representa quando você tem muitas experiências, você vai tendo experiências ao longo da sua vida, e a potência daquela experiência já não gera tanto impacto no seu coração. Consequência disso, quando as pessoas, como que novatos naquela situação, têm uma explosão de emoção, você vivendo mais uma vez, fazendo a mesma coisa, agora com mais consciência, que é a sua experiência, aquele impacto é menor. Então, você tem o seu autocontrole vindo do seu conhecimento. Essa é a expressão maior da nossa experiência. Por isso, a gente deve buscar experiência em tudo que a gente faz. E, além disso, você vai criar a habilidade e a capacidade. A capacitação é uma força fundamental. Todos nós precisamos ser capacitados. Capacitados pela vida que a gente leva, pela energia que a gente recebe, pelos insights que a gente cria, que a gente tem, e principalmente pela conclusão das coisas. Lembre-se que tal é vida.
Então, tudo que tem vida tem um caminho, tem um tal. Então, essa força é a força fundamental para você seguir adiante. Sendo assim, quando você junta a sua habilidade, que é você, o que vem da sua alma, o seu talento, a sua habilidade, a sua funcionalidade. Quando você junta a sua habilidade com os recursos que aparecem para você, você vai desenvolver, por consequência, uma capacidade. Você vai ser capacitado de fora e vai juntar a sua habilidade de dentro. Então, o mundo oferecendo recursos para você e você oferecendo para o mundo, você, a sua natureza, o seu talento, o seu dom. Então, é importantíssimo que você entenda que a experiência ela vem de você. Não vem de quantos livros você leu, de quantos cursos você fez e de tudo mais que você aprendeu ou que a vida te ensinou. O que vem é apenas aquilo que você executou. O que você executou de todos os livros que você leu. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, dentro do taoísmo, ela começa a estudar e acha encantador, porque o taoísmo tem vários conhecimentos. Então, ela pega um conhecimento e estuda. E ela pode cair no perigo de se tornar apenas um erudito. Sabe tudo sobre aquilo, mas não pratica. Então, quando a pessoa não pratica, ela sabe tudo aqui, mas ainda não converteu numa habilidade. E, por não ter convertido numa habilidade, não adquiriu a experiência. Então, é fundamental que, a partir de agora, você faça como que um voto. O taoísta adora votos. Que você pegue e faça um voto de que tudo que você aprendeu de verdade, você comece a colocar em ação. Então, você leu alguma coisa num livro, você pegou aquilo, fechou o livro e falou, vamos ver se isso funciona, vamos ver se isso é verdade para mim, e coloca em ação. E ao colocar em ação, por consequência, você tem um resultado, tem uma experiência. E essa experiência vai trazer para você uma capacidade. Quando você for capacitado, quando você tiver essa experiência mais profunda, você vai voltar para aquele livro e você vai conseguir ler coisas que estavam ali, mas que você não viu antes. Por isso, toda pessoa que lê apenas uma vez e não pratica, aquele livro ele se perdeu no caminho, ele não foi um bom mestre. E também o aluno não foi, o leitor não foi um bom discípulo. Mas se o leitor transformar aquilo num mestre, pegar aquele conteúdo e colocar em prática, obtendo resultados, quando ele tiver resultados, volta ali, ele vai perceber camadas mais profundas do mesmo ensinamento. Estava ali o tempo todo, mas só consegue acessar aquele que executou. Por isso, a execução da coisa, daquele conhecimento que vai converter em você. Então, você vai refinando a sua caminhada, você vai refinando você vai forjando a alma, destilando o ego, espiritualizando a sua vaidade e transformando alguns hábitos muito fortes, porém negativos, em hábitos mais luminosos. E esses hábitos luminosos convertem, por exemplo, uma teimosia em capacidade de ação e execução. Converte um hábito muito forte de, sempre que termina uma refeição, por exemplo, vai fumar, em transformar. Toda vez que você termina uma refeição, você agradece. Toda vez que você termina uma refeição, você toma um chá depurativo, digestivo, você converte. O hábito vai ser o mesmo, sempre naquele momento. Porém, ele se torna mais luminoso e não aquilo que puxa você para baixo. Essa força é a força que vem de dentro. Só você pode mudar. Ninguém pode meditar por você. Podem rezar por você, mas ninguém pode meditar por você. Ninguém pode ler um livro por você. Ninguém pode ter uma experiência por você. Então, quando a gente fala de taoísmo, a gente está falando de você. Você executando você mesmo. Forjando, destilando, espiritualizando você. Não o outro. O outro deixa que um sacerdote reza para ele. Mas você, com você mesmo, precisa ser trabalhado. Precisa ser construído, ou melhor, reconstruído. E ainda tem mais. A própria experiência vai gerar em você uma capacidade de adaptação. Isso a gente vê e é o que realmente diferencia um caminhante de outro caminhante, um peregrino do próprio caminho. Porque muitas vezes a pessoa tem a capacidade de adaptação. Então, quando algo acontece de desfavorável, ele, por consequência, se adapta. Então, ele simplesmente flui como a água. O exemplo maior é sempre da água.
porque a água não fica discutindo com uma pedra. Pedra, sai do meu caminho, eu preciso chegar no mar. Ela não discute, ela simplesmente se adapta e continua a sua caminhada. É assim que funciona com todos os elementos da natureza, e tem que lembrar uma coisa que muitas vezes esquecem: você é um elemento da natureza. Então se adapte com filosofia, se adapte com a sua capacidade de entender o seu caminho e não se perder no caminho. Essa é a força principal. Então, a sua experiência se converte também na sua adaptação, na sua capacidade de adaptação. Além da sua experiência, você tem também os seus valores. O que são valores? Valores representam a sua virtude, os seus princípios e tudo aquilo que emana de você. Então, os seus princípios, por exemplo, se você seguir os princípios do taoísmo, como eu acabei de falar, o mais valioso para o ser humano é a sua vida, e da sua vida o mais importante é o seu caminho de realização, e dentro do caminho de realização, o mais importante é a sua liberdade. Então, vida, caminho, liberdade. Esses três são princípios que norteiam a pessoa. Então, para ela saber se ela está dentro do tal, ela tem essa referência. Isso que eu estou fazendo, esse negócio que eu estou fechando, esse contrato que eu estou assinando, essa mudança ou transição de trabalho, de carreira, de família, de vida, de cidade, de país, essa transição toda, ela está de acordo com a minha vida, vai otimizar o meu tempo de vida, eu vou poder viver mais, eu vou poder viver melhor, ou vai consumir o meu tempo de vida, eu vou ficar escravo de alguma coisa. Ela vai ter esse discernimento, que é a tomada de consciência. Essa mesma mudança, ela vai trazer para mim o meu caminho, ela está alinhada ao meu caminho, ou eu vou me desviar do meu próprio caminho, eu vou sair do meu caminho e começar a viver uma vida que não é a minha, a vida do outro. Eu vou viver a vida do outro, eu vou apenas fazer um crescimento, uma nova etapa, uma evolução na minha própria caminhada. Então, toda vez que você decidir alguma coisa, qualquer mudança, antes de assinar, antes de tomar uma decisão, antes de bater o martelo, observe se aquilo ali vai modificar o seu tempo de vida, se ele vai modificar a sua forma de caminhar e, principalmente, se ele vai libertar você ou escravizar você. Então, aquilo vai tomar o meu viver e vai deixar com que eu viva ou não. Eu vou perder os meus filhos, eu não vou ver o meu filho crescer porque eu vou estar trabalhando. É muito comum as pessoas ouvirem trabalhe duro, trabalhe forte, mas ninguém falou para você viva bastante, aproveite com força. Você tem que equilibrar os dois pratos da balança, senão o yin e o yang ficam em desequilíbrio. Naturalmente você se perde. Então é necessário você ter como norte, como referência, esses três: vida, caminho, liberdade. Se você perder um desses três, provavelmente os seus princípios começam a se modificar. Isso são princípios. Virtudes é tudo aquilo que vem de você. Talvez você tenha, por natureza, uma bondade, uma educação, talvez você tenha uma capacidade de sinceridade, talvez você seja, além de sério, você seja sincero naquilo que você está fazendo. Seriedade com sinceridade é retidão, então talvez você tenha retidão. Talvez você tenha uma capacidade de juntar e conectar as coisas ou pessoas, então você tem a sua sabedoria. Então, são virtudes, e você pode ter outras virtudes, não apenas essas 5, mas essa força das virtudes é o que muitas vezes expressa, é a primeira camada da sua mente, da sua alma, da sua energia, do seu espírito. Então, quer conhecer uma pessoa, observe as virtudes que ela tem, sinta as virtudes que ela tem, porque atrás daquela virtude tem uma alma escondidinha querendo se expressar. Se você abre, vai pela virtude dela, ou espelha essa virtude com a sua, naturalmente você ganhou um amigo, uma amiga, naturalmente você encontrou um caminhante, um parceiro na caminhada, pelo menos por um tempo, para que você caminhe, porque vocês dois estão olhando na mesma direção. É o que une uma pessoa com a outra, são as suas virtudes e também os seus valores. Às vezes você olha numa pessoa e fala, não fui com a cara dela, não gostei dela, e não consegue identificar. Pensa que é energético, espiritual, na verdade, ela tem valores diferentes do seu. Às vezes você preza, você tem um valor do silêncio, e aquela pessoa, ela tem o valor do som, porque ela não consegue ficar sozinha em silêncio. Então ela liga o som, e às vezes você viaja com alguém, num grupo de amigos, e um dos amigos, amigo do amigo, liga o som alto, e aquilo desconecta você.
E você não entende por quê, porque muitas vezes aquela pessoa tem valores diferentes. Então você tem princípios, virtudes e valores. Esses três juntos formam uma expressão da alma, forma a sua energia, a sua força. E isso representa uma expressão da sua divindade, da sua força espiritual. Por isso, os valores representam a sua percepção e também o seu discernimento. Quando você tem discernimento, quando você percebe os seus valores, e tudo começa com essa percepção, onde você percebe você, onde você percebe o ambiente que você vive, para saber se você está no seu ambiente certo, se aquele local é o seu recipiente espiritual, onde você aprende, onde você amadurece, cresce, evolui, ajuda, compartilha. Ou ao contrário, se você está num lugar diferente. Isso começa pela percepção, que vem dos seus valores, assim como o seu discernimento, que é quando você percebe de verdade, fala, não, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, o meu caminho é por ali, essa pessoa pertence ao meu caminho, essa pessoa não pertence ao meu caminho. Então, com isso, você tem o discernimento. Você sai de um nível, que é o outro lado da balança, do yin e do yang, você sai do seu julgamento e você começa a entrar no discernimento, onde você vê quais são as pessoas que compõem o meu caminho, quais são as pessoas que não compõem o meu caminho. Antes, quando você não tinha essa percepção, você julgava. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, quando, na verdade, você poderia ver, essa pessoa faz parte da minha caminhada ou essa pessoa não faz parte, ela tem outro caminho. Então, você agradece, se desconecta, dá adeus e continua caminhando o seu caminho. E liberta aquela pessoa para que você não perca tempo com ela. E o mais importante, que ela não perca tempo com você. Tempo de vida e liberdade. Imagine uma pessoa que recebe um oficial de justiça na porta. Isso geralmente não é agradável. O oficial de justiça vai até você e entrega para você alguma coisa. Isso que veio para você é algo que veio de fora e que muitas vezes faz com que toda a sua vida tenha que ser transformada, tenha que ser modificada num ritmo. Você teve um tempo para se transformar, aquilo não aconteceu, vem um oficial e mudou. Por isso, a característica de oficial é a característica daquele que traz uma mudança. E dentro do taoísmo, você tem que lembrar que toda egrégora taoísta, toda força espiritual taoísta foi construída na imagem antiga, onde existiam imperadores, existiam reis, ministros de cada rei ou de cada imperador, oficiais que levavam informações favoráveis e desfavoráveis, também eram os oficiais que faziam casamentos entre aldeias para juntar famílias, para que as famílias prosperassem, enfim. Então você tinha todo um sistema. Então, com base nesse sistema antigo, os antigos começaram a desenvolver um conceito chamado três oficiais, que são três divindades, já que são forças que vêm de fora, que chegam com um mandato para você, que chegam com você para uma regra, chegam até você para você mudar dali em diante. A diferença é que as pessoas rezavam para que esses três oficiais chegassem e batessem na sua porta. Como é que isso acontece? O primeiro oficial é chamado oficial do céu, Tenguan. Ele é responsável, ela é a força espiritual da sua proteção da necessidade material. Então, ele protege a sua casa, protege os seus bens materiais, protege você, protege o seu corpo, protege tudo o que representa material dentro da sua vida. Por isso, ele também é considerado uma força que registra tudo o que é consciente da ação. Então, por exemplo, toda vez que você age e você, às vezes, falou alguma coisa e foi grosseira, e você toma consciência, isso faz você pensar, puxa, eu agi errado, eu falei errado, eu não levei um presente, eu não me comportei daquela maneira correta, enfim, depois que a pessoa tomou consciência disso, que fica registrado na sua mente, é que vai modificar o seu comportamento. Pois bem, quando a pessoa não toma essa consciência, a outra pessoa que foi agredida verbalmente ou que não recebeu o presente, ela vai gerar uma repercussão. E essa repercussão pode ser favorável, desfavorável, geralmente desfavorável, ela vem como resultado da sua ação. Se você tomar consciência, isso é revertido. Porém, se você não toma consciência, os antigos taoístas rezavam para o oficial do céu trabalhar essa energia para que
começasse a limpar todos os erros que aconteceram dentro da sua caminhada, dentro da tomada de decisão que você teve. Não é tomada de consciência, é tomada de decisão. Então, quando a pessoa tinha repercussão, imagine como um karma, que é o resultado da ação, pedia para o oficial do céu para limpar esse karma, para purificar esse erro, para que você, primeiro, fosse perdoado daquele erro, e segundo, consciente do excesso cometido, você começasse, então, a ter um novo comportamento. Por isso, são os registros conscientes da ação, onde ele criava, o oficial do céu, criava ou retirava o seu merecimento. Então, quer ter merecimento, pelo menos na visão taoísta, tem que rezar para o oficial do céu, porque é ele que vai gerar a bênção e a felicidade. Essa força, ela vem de acordo com o seu estado interno. Se você tem arrogância ou se você tem a prosperidade. Muitas vezes a prosperidade pode gerar a arrogância, mas se você equilibrar os dois, você consegue manter um caminho único. A sua arrogância, ela não se transforma em algo destrutivo. Ela faz com que você assuma um outro comportamento. O lado contrário da arrogância é a responsabilidade. Então, a sua prosperidade gera em você uma responsabilidade. Isso, quem gera, é o oficial do céu. Portanto, os antigos rezavam para o oficial do céu para que as bênçãos aparecessem, que a felicidade chegasse e que, principalmente, a disciplina, a responsabilidade surgisse de dentro para fora, da alma para a mente e para o corpo, para que você pudesse prosperar. Essa força é a força que fica na cabeça da pessoa, é chamado oficial do céu. Já o segundo oficial é o oficial da terra, que trabalha tudo na terra. Então, ele envolve tudo o que acontece no mundo das pessoas. Então, tudo que acontece ao seu redor, que nós chamamos de recipiente espiritual, todo o merecimento que aparece para você pelo menos na visão taoísta, aparece ou é recebido pelo oficial da terra. O oficial da terra gera a vontade de viver. Quando você vê que a sua vida vale a pena, quando você vê que aquilo está muito bom, que faz sentido você seguir aquele caminho, na verdade, você está ativando dentro de si o que nós chamamos de uma força, um comportamento. Esse comportamento, essa força, nós chamamos de oficial da terra. Então, oficial da terra pode ser visto como um Deus do lado de fora ou como um estado interno, que nós chamamos de divindade. Então, a sua divindade é quando você está sério e sincero, quando você recebe sem julgamento tudo que vem para você, quando você aceita a boa fortuna e o infortúnio. Ah, eu quero abrir mão do infortúnio. Vai ter que abrir mão também da boa fortuna, porque para alguém ganhar, outro tem que perder. Não quer perder? Abre mão também da vitória. Então, quando você abrir mão dos dois, ou aceitar os dois, vindo ao mesmo tempo, seja lá a proporção que aparecer para cada um de nós, isso vai gerar a vontade de viver. Por isso, alivia a culpa e também aumenta o seu poder, porque você tem certeza de para onde você está indo. Gera as circunstâncias ou situações de felicidade e a curiosidade de desvendar tudo aquilo que é oculto. Então, tudo que é relacionado a mistério, aquilo que você ainda não desvendou, algo que precisa ser solucionado na sua vida, o oficial da terra pode ajudar você. E já o oficial da água, ele representa todos os registros das almas. Isso é, tudo que ficou guardado em você, que nesse caso é a sua experiência, é o seu tempo de vida, o tempo do viver, tudo aquilo que você sentiu até hoje. Isso é quando você tem a percepção do seu nascimento. E quando que você percebe o seu nascimento? Muitas vezes a pessoa só percebe o nascimento quando existe uma ameaça de vida. Porém, a percepção do nascimento representa você entender de onde você veio, respeitando cada antepassado. Ah, mas o meu antepassado é chato, meu antepassado reclama, meu antepassado gera problemas. Esse é o caminho dele. Aceite o caminho dele. Talvez você tenha o seu, ele tem o dele. Ele passou por coisas que você não passou. Ele não age de outra forma porque ele tem esse tipo de mentalidade com essa cabeça. Cuide da sua, aceite ele. Essa é a percepção do nascimento. Para isso, você trabalha a consciência dos erros, não dos seus antepassados, as suas.
A partir de agora, tome consciência daquilo que você erra, daquilo que você acerta e de que maneira você conserta. São as 3 regras do oficial da água. Então, você pode rezar para que isso aconteça, ou você pode, como uma divindade, uma energia sua, despertar esse comportamento. Não importa o que eu errei, como eu vou consertar. Não importa o que eu fiz, vamos daqui para frente, como posso melhorar. Com isso, o comportamento é de você salvar ou gerar doenças. O oficial do céu salva ou gera doenças. Doenças da mente, da alma, da energia, do espírito. Não são doenças físicas. Podem até acontecer, por consequência. Mas o mais importante é você entender quais são as doenças que aparecem para você. São doenças da mente, da alma, da energia, do espírito. Então, o oficial da água pode trazer para você essa transformação. Por isso, toda vez que você trabalha a consciência, a sua capacidade de adaptação, a aceitação daquilo que vem para você, sem julgamento, simplesmente vivendo cada dia, então você aceita aquilo que vem, qual é o jogo que você está jogando dentro da vida. Quando isso vem para você, você tem a abertura do infortúnio. Os infortúnios começam a se abrir e você percebe o caminho certo da vida. Com esses 3, você tem a força principal, a força dos 3 oficiais. O oficial do céu, o oficial da terra, o oficial da água, são divindades que você pode encontrar em vários templos. Talvez tenha imagem, talvez tenha apenas um escrito, como se fosse um talismã, um símbolo, talvez tenha apenas uma placa com o nome de cada oficial, não importa. O mais importante é que, ao reverenciar uma divindade externa, você está buscando alguma coisa. E aquilo que você está buscando naquela imagem é justamente o que precisa ser despertado em você. Portanto, trabalhe a sua felicidade, trabalhe a força do viver, trabalhe toda a sua consciência. Esses 3 fazem com que você seja extremamente você e seja o diferencial para tudo que você faz, para tudo que você vive. Então, você pode reverenciar as divindades e despertar a sua divindade. Quando você encontra uma comunhão do tal que fica do lado de fora, com o tal que fica do lado de dentro, no nosso coração, na mente, na alma, na energia, quando você faz essa junção, a diferença do que está fora e o que está dentro. A junção onde não existe nem fora nem dentro. Simplesmente existe um equilíbrio, um eixo, um caminho totalmente de equilíbrio de energia e de fluidez. Esse caminho nós chamamos de Tao, onde você, onde você vive o mundo, onde os 2 convivem e convergem de acordo com a sua respiração, de acordo com a sua alma, de acordo com a percepção que você tem do seu viver, do seu nível de consciência, dos seus valores e também da sua experiência. Dessa maneira, você começa a trabalhar. Essa era a mensagem desse capítulo. Espero que, a partir de agora, você possa pegar esse conhecimento e aplicar para você. Se você puder, assista novamente esse capítulo, assista os outros que já passaram, para que você possa, mais uma vez, ouvir coisas que você não tinha ouvido antes, captar coisas importantes e começar a transformar a divindade mais importante, que precisa ser extremamente cultuada, que é a sua alma, que mora dentro desse templo, que você faz oferendas diárias, oferendas boas, oferendas ruins. Oferendas boas como alimento, cultura, conhecimento, paz, tranquilidade, sorrisos. Alimentos ruins, oferendas ruins, como pensamentos negativos, hábitos, vícios e principalmente amarras mentais, amarras emocionais, o vazio emocional. Isso tudo são alimentos. Trabalhe a sua divindade interna, trabalhe e cultive esse altar que é o seu corpo, que habita a divindade suprema que é você. Essa é a filosofia taoísta. E eu encontro você no nosso próximo capítulo, para que você vá estudando, praticando e se transformando. Esse é o objetivo dessa série chamada Divindade. Eu te aguardo no próximo capítulo. Tchau, tchau.